Olá e sejam bem-vindos de volta aqui ao nosso curso de Twiner. Então, nesse segundo capítulo, a gente vai criar o nosso primeiro jogo. Então, relembrando um pouquinho do que a gente viu, no capítulo anterior a gente viu como acessar a ferramenta, quais eram as principais funcionalidades, e a gente também estudou um pouco sobre a sua interface, o que ela tem ali, o que ela nos apresenta. Conhecendo agora a interface, a gente está um passo mais próximo ali de usar a ferramenta. Então vamos fazer o seguinte, nessa aula aqui eu quero falar um pouquinho sobre como a gente monta a história, o formato da história. Então, se vocês lembram das aulas passadas, nessa tela aqui é a tela inicial, a tela principal do Twine, e aqui ela mostra quais foram as histórias que a gente já tem trabalhado e que está salvo aqui na máquina. No caso aqui eu estou sem nenhuma história, então para criar uma história nova a gente vai vir aqui nesse botão Story, mais Story. Aqui vamos colocar o nome da nossa história, vou colocar aqui História do curso de Twiner. E aqui, só para voltar novamente aqui para mostrar, ele cria aqui a história. Ele cria as opções aqui que tem lá dentro do menu que nem a gente viu. Aqui ele tem a data e o nome da história. Vamos acessar de novo a história. E aqui a gente tem a tela onde tudo vai acontecer. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui é que esse espaço aqui é como se fosse um grande canvas, um grande plano cartesiano, onde a gente vai encaixar as passagens da nossa história. Cada um dos momentos da nossa história a gente vai encaixar nesse grande canvas, nesse grande quadro. E não sei se vocês lembram, mas esse grande quadro a gente tem vários tipos de visualização, caso essa história comece a ficar muito grande. Então vou encontrar aqui o nosso trecho aqui e vamos colocar nome aos bois aqui. Então não sei se eu já tinha dito, mas cada um desses quadradinhos aqui lembram bastante, já que eu falei em quadro, lembram bastante um post-it. Então na verdade cada um desses post-it, cada um desses blocos que a gente coloca dentro da história é chamado de passagem. E aí cada uma dessas passagens, elas sempre vão possuir um contexto, um trecho de história ali onde a gente vai descrever o que aconteceu naquele trecho. E ele sempre, o final dele é sempre um ponto de decisão, onde o usuário vai escolher ali que ação que ele quer fazer dentro do jogo. E aí essas ações vão ser conectadas através de links que vão conectar as vários tipos de passagem. Mas antes da gente entrar nos links, notem aqui que a passagem, quando ela é criada, essa passagem inicial, ela tem esse símbolo, que era aquele símbolo de foguete, que eu tinha comentado que é o símbolo que representa que este é a passagem inicial do nosso jogo. Então sempre que a gente for começar o jogo, ele vai partir desse primeiro aqui. E aqui ele tem um nome, no caso aqui ele não tem um nome, né? Ele está sem título. Ele diz que a passagem está sem título. E ele diz que a gente pode clicar 2 vezes aqui na passagem para poder editá-la. Tem essa opção de clicar 2 vezes. Ou vejam que quando eu coloco o mouse em cima aqui, ele aparece essa caixinha aqui com algumas opções. Essa primeira opção aqui eu acho que é a mais óbvia, que seria para deletar essa passagem do meu jogo. Então não quero essa passagem, acabei criando essa passagem sem querer, não sei, alguma coisa do tipo, quero deletar, é nesse botão. Quero editar minha passagem, posso clicar nesse botão Edit, e aí ele vai abrir o lugar que a gente já vai ver, onde a gente consegue editar essa passagem. Aqui tem um botão de Play, onde a gente consegue testar essa passagem. Então imagina que a gente começa a desenvolver uma história ali, a gente está com 20 passagens diferentes. Não faz sentido num jogo de 20 passagens, se eu quiser testar, sei lá, a 18ª passagem, testar exatamente aquela passagem, não faz sentido eu ter que ficar jogando o jogo toda vez até chegar naquela passagem. Então eu posso partir para a passagem diretamente só clicando nesse botão. E aqui a gente tem algumas outras opções que podem ajudar na organização das passagens no seu jogo. Então a primeira delas é o Start Story Here, que é a gente consegue definir o ponto inicial da nossa história. Então aqui ele já, como ele é o primeiro, ele já é criado automaticamente. Aqui ele já fica marcado essa opção. E aqui eu consigo mexer na composição da caixinha dentro do meu quadro. Então se eu quisesse, imagine que é um post-it grandão, eu consigo definir ele
maior, aqui mais alto ou mais compridinho. E aí eu posso usar esses vários tipos de quadros, esses vários tipos de passagem, né, de tamanho, para definir qual tipo representa qual. Então imagine que passagens, não sei, o caminho feliz da sua história você pode representar com esses quadrados maiores, e os caminhos infelizes, vamos dizer assim, a gente pode marcar com passagens menores. E aí visualmente, quando isso começa a ficar a escalar, né, começa a ficar muito grande, visualmente fica mais fácil a gente definir qual tipo de decisão que está sendo tomada ali na nossa história. Então, para essa aula vai ser isso. Na aula que vem a gente vai ver como a gente consegue ditar essa passagem e aí como a gente consegue fazer esses momentos de decisão, como a gente consegue fazer o contexto e depois como a gente linka essas decisões entre as passagens.